Você já ouviu falar em suicídio por contágio? Você sabe as melhores maneiras de trabalhar nesse Setembro Amarelo com grupos? E você sabe como lidar quando você está com um paciente com risco de suicídio? Você sabe qual é o momento de fazer a quebra de sigilo nesses casos? É sobre tudo isso que nós vamos falar nesse vídeo. Primeiramente, eu quero falar sobre o suicídio por contágio. Esse é um evento que ele é comprovado pelas pesquisas de que quando acontece um suicídio dentro de uma comunidade, o número de suicídios aumenta nesse grupo. Por quê? Pode tanto acontecer no caso de morte por suicídio de pessoas famosas e isso ser veiculado na mídia de uma maneira não cuidadosa, quanto também de uma pessoa que convive ali naquele grupo, naquela sociedade, e essa notícia se espalhar também de uma maneira sem cuidado. O que pode acontecer? Pessoas que já têm alguma tendência ou que estão de alguma forma pensando, quanto também de uma pessoa que convive ali naquele grupo, naquela sociedade, e essa notícia se espalhar também de uma maneira sem cuidado. Suicídio por contágio, que acontece com um e leva outras pessoas também a fazer. Isso nos leva a pensar sobre as maneiras de trabalhar com essa temática. Por quê? Dependendo da maneira como isso é falado, tem esse risco desse fenômeno acontecer. Então, sempre que a gente vai trabalhar o tema suicídio, a gente precisa ter muito cuidado com a maneira de trabalhar. Não pode ser simplesmente passando essa informações, dados e falando sobre informações de uma maneira objetiva para as pessoas. A gente deve sempre vincular isso a conteúdos que convidam a pessoa a encontrar um sentido para a vida. A morte nos leva a olhar para a vida. E quando a gente fala de suicídio, isso funciona da mesma forma. Então, que a morte de alguém sirva para levar as outras pessoas a pensarem sobre a própria vida e mobilizarem-se para trazer um sentido maior ao seu viver. Então, quando nós somos convidados para palestras, para eventos, nesse período agora do Setembro Amarelo, temos que ter esse cuidado também. A gente não pode simplesmente chegar e ficar falando de dados e ok, tchau. A gente deve ter uma fala muito cuidadosa, responsável, de convite para as pessoas, inclusive deixando possibilidades de tratamento, de recursos, onde a pessoa que está ali te ouvindo, que está com esse risco de suicídio, onde que ela pode buscar ajuda. Passa o número do CVV, passa o número de clínicas para atendimento psicológico, de clínicas para atendimento psiquiátrico e fica um pouco depois da palestra. Diga para o pessoal, para o grupo que você está palestrando, que você vai ficar um pouquinho lá, que você quer conversar individualmente com a pessoa que sentir essa necessidade. Assim você vai ter condições de fazer um acolhimento e já um encaminhamento e você pode estar salvando vida. Quero dar um exemplo para vocês de uma ação que nós fizemos na época que eu ainda estava trabalhando com o Instituto Adolescer, que em uma escola de ensino médio, um adolescente se matou. E aí o que aconteceu, né? Todos os adolescentes ali que estavam em torno ficaram muito mobilizados, os professores, toda a equipe também. E eles perceberam que estava tendo um risco grande de que outros adolescentes também tirassem a própria vida. Então entraram em contato conosco, nós organizamos um grupo de psicólogos para ir para lá. E aí teve duas equipes, uma equipe passou a manhã, a outra equipe passou a tarde, fazendo acolhimento desses adolescentes. E foi muito interessante, porque inicialmente teve um atendimento de grupo com esses adolescentes, para uma escuta mesmo de como eles estavam com essa situação e depois algumas horas voltadas para atender individualmente os adolescentes que estavam mais mobilizados. E aí nesse atendimento individual teve uma escuta mais profunda, mais individualizada, com encaminhamentos para terapia. Então foi muito bom e eu tenho certeza que essa ação salvou a vida de muitos adolescentes naquele dia, porque era um contexto que já envolvia vários fatores de risco, então a chance de acontecer o suicídio por contágio era imenso e felizmente não aconteceu. Então nossa ação frente ao suicídio não é só dentro do nosso consultório, quando um paciente ali apresenta um risco, e não é só no Setembro Amarelo dando palestras, a gente também é convidado para fazer ações preventivas quando acontece já um evento de um suicídio, para poder evitar o suicídio por contágio. Agora vamos levar o nosso olhar para dentro do consultório, né? Quando a gente está lidando com atendimentos individuais e percebemos que tem algum risco ali.
Às vezes também atendimento de grupo, às vezes no grupo a gente percebe que um dos integrantes do grupo está sob risco também. O que a gente deve fazer? Qual é o momento correto de quebrar o sigilo? Bom, quando a gente pensa nessa problemática, a gente tem que entender que existem dois momentos, um momento de ideação e o momento da execução. Então, no consultório, a gente entra em contato com o momento da ideação. O que é esse momento? É quando a pessoa está com a vontade de morrer, o desejo de provocar a própria morte e que pode tanto ser uma ideia vaga ainda, quanto já pode ser uma ideia estruturada. Então é nesse ponto aí que a gente vai investigar. Se ela tem uma ideia vaga, ela está com vontade, ela gostaria de fazer, mas ela ainda não sabe como que seria, ela não sabe se teria coragem, está ainda uma ideia difusa, ainda não é o momento de quebrar o sigilo. Mas é o momento da gente ter um cuidado já muito mais próximo, muito mais direcionado para isso com ela. Então a gente vai perguntar abertamente, não precisa ter medo de perguntar abertamente. A gente conversar com a pessoa, a gente não vai estar encorajando, a gente vai estar abrindo um espaço para que ela expresse o que já está dentro dela. Então você pode perguntar: você já pensou em fazer isso, em tirar a própria vida? Você já pensou em como seria? Você já chegou a fazer algum planejamento? Então vai perguntando para que ela possa te contar o que está dentro dela. Se ela diz: não, nunca pensei, não, acho que eu não teria coragem não, mas às vezes eu fico pensando, pode ser que um dia eu tenha. Já pensei, tenho vontade, mas nunca pensei como que seria, em que momento que seria. Aí o que você vai fazer nesse caso? Você não vai quebrar o sigilo, mas você vai ter um contato mais próximo com ela. Fala: olha, meu celular é esse, você já tem, se não tiver você passa. A qualquer momento que você estiver pensando nisso de uma maneira mais forte, entre em contato comigo, me chame para a gente conversar, tá? E me garanta que você não vai fazer nada até o nosso próximo encontro. Isso é o que a gente chama de contrato de vida. A gente faz um contrato com a pessoa que ela se compromete a não tentar o suicídio até a nossa próxima sessão. Ou que, se isso estiver acontecendo e ela perceber que isso está ficando mais forte dentro dela, ela vai nos acessar, vai entrar em contato com a gente, mandando mensagem, ligando, para que a gente possa auxiliá-la nesse momento. Agora, dentro da ideação também, ela pode já estar planejando. Já aconteceu de uma paciente minha já ter até a data. Ela já sabia como que ela faria e qual o dia que ela faria. Aí, luzinha vermelha acende na hora e a gente precisa correr para poder fazer a quebra de sigilo. Entra em contato com o familiar que é mais próximo, fala com esse familiar sobre a importância de fazer contato ali com o psiquiatra, caso a pessoa já esteja em tratamento psiquiátrico. Se ela ainda não estiver, tem que fazer um atendimento de emergência, encontrar um psiquiatra o mais rápido possível para começar o tratamento psiquiátrico, e essa pessoa precisa ficar sob vigilância 24 horas, ela não pode ficar sozinha. No momento que ela ficar sozinha, ela consegue fazer o ato suicida. Então precisa um familiar estar ciente para estar em contato com essa pessoa o tempo todo e cuidando dessa pessoa, porque ela não está em condições de ficar sozinha, o risco é muito alto. Então, o momento certo de quebrar o sigilo é quando já está tendo um plano estruturado para o ato suicida. Nesse caso, também é importante fazer o contrato de vida com o paciente. Fala com ele, explica que vocês estão iniciando um tratamento mais focado, mais incisivo nisso, que vai ter uma intensificação do acompanhamento familiar, uma intensificação do acompanhamento psiquiátrico e psicológico, e que agora isso aumenta a chance dela sair desse buraco, desse estado em que ela se encontra. Então faz também com ela um contrato de vida, para que ela não tente nada até o próximo encontro, caso não estiver resistindo fazer contato com você. Ela vai ficar chateada da gente quebrar o sigilo? Essa é uma pergunta constante dos psicólogos. Pode ser que ela fique chateada, sim. Normalmente ela não fica, porque ela entende que é um ato pela vida dela, que são ações importantes. Então, normalmente, eu nunca vi um paciente que se ressentisse. Por mais que ele fique meio assim, quando a gente vai explicando, ele está de acordo. Mas vamos imaginar que você explica e ele continua não estando de acordo. O que o nosso código de ética traz? A busca do menor prejuízo. Nesse caso, qual é o menor prejuízo? O paciente ficar chateado com você, às vezes até largar a terapia, ou esse paciente se suicidar? Menor prejuízo é ele ficar chateado com você, então você precisa quebrar esse sigilo, sim. Infelizmente, isso tem sido muito comum nos consultórios de psicologia. Os casos de risco de suicídio estão cada vez mais presentes na nossa rotina de trabalho. E é sempre algo muito delicado para se lidar.
Você já passou por isso? Coloca aqui para mim, aqui embaixo, se você já passou, se está passando e como você lidou e tem lidado, para que a gente possa conversar mais sobre isso, compartilhar soluções também, maneiras de lidar. Essa ajuda, essa rede que a gente forma entre a gente é muito rica e traz muito crescimento para todos nós. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado nesse momento e que te ajude muito ainda para frente. Um grande beijo, até o próximo vídeo.